Fala pessoal da oitava ano, aqui a gente vai fazer uma revisão aí do que a gente aprendeu de eletricidade até a hora do coronavírus, tá bom? Até quando a gente parou as aulas por causa do coronavírus. Então, aqui eu coloquei dois exemplos aí de personagens de eletricidade, né? O Super Choque da minha época, eu almoçava vendo Super Choque, que tinha capacidade de transferir eletricidade, dar choque nos outros, armazenar energia elétrica, ele podia fazer isso tudo. E aqui o personagem vilão, né, do Homem-Aranha, que é o Electro, que ele era a eletricidade, ele conseguia até entrar nos fios, né, se transportar através dos fios, ele era a eletricidade. Então, para a gente poder entender a eletricidade, a primeira coisa que você tem que ter em mente é, antigamente a galera acreditava que se eu pegasse uma matéria, seja lá ela o que for, vidro, plástico, substâncias orgânicas, não interessa. Se eu fosse diminuir ela no menor tamanho possível, para que ela não conseguisse mais ser dividida, ou seja, o menor tamanho dela seria o átomo. Depois o pessoal descobriu que esse átomo ainda poderia ser dividido. Então o átomo ele era dividido em o menor tamanho possível, ainda podia ser dividido. Então o átomo ele era dividido em três partes principais: os prótons, que eram as cargas positivas, os nêutrons, que eram as cargas neutras, e os elétrons, que são as cargas negativas. Tá? Então, o átomo, no seu estado que a gente chama de fundamental, ele tem a mesma quantidade que ele tinha de cargas positivas, ou seja, prótons, ele tinha de elétrons, para ficar zeradas suas cargas. O pessoal ainda descobriu que o próton e o nêutron não podia ser transferido, mas o elétron poderia sair de um lado de um átomo para outro. Então, um exemplo muito simples, é a gente pegar uma lã e ficar esfregando no vidro, o vidro ficou com carga positiva e a lã com a carga negativa. Por que isso? Porque os elétrons da lã, perdão, os elétrons do vidro foram deslocados, transferidos para a lã, através desse atrito que você ficou fazendo, tá bom? Então os elétrons saíram daqui e vieram para cá. Experimento legal, o pente, né? Se a gente ficar esfregando o pente na cabeça, ele cola no papelzinho. Por quê? Porque você acabou fazendo essa transferência dessas cargas e ele gruda no papelzinho. Então tu fica esfregando o pente no cabelo, aí vai transferindo as cargas para ele e depois tu se aproxima do papel e ele gruda. Por que que ele gruda? Porque os opostos, as cargas opostas se atraem. Então o positivo se atrai pelo negativo. E as cargas iguais se repelem. O positivo, os dois positivos de um lado, positivo do outro, estão se repelindo. O negativo de um lado, o negativo do outro estão se repelindo. Agora, se eles forem diferentes, os opostos, as cargas opostas, se atraem. Beleza? Com isso, o que é eletricidade então? Eletricidade é essa passagem dos elétrons, tá bom? E essa passagem acontece de maneira diferente, dependendo do material. Existem materiais que são bons condutores de eletricidade, geralmente os metais, ouro, prata, cobre, alumínio. E existem materiais que são isolantes ou maus condutores de eletricidade, que é o caso da borracha, da madeira, do plástico, da cerâmica. Então, o que vai acontecer? Os bons condutores de eletricidade, a eletricidade passa com facilidade. Os maus condutores não deixam ela passar, então isolante, protege, tá bom? Quando a gente vai pegar um fio, descascar um fio, a gente percebe a parte metálica por dentro, que é um bom condutor de eletricidade, por onde vai passar a eletricidade, e uma borracha ou um plástico por fora. Para quê? Para evitar que uma pessoa se encoste nesse fio e tome um choque, para que não seja transferido o elétron, para que não passe o elétron. Por isso que eles são isolantes, tá bom? Ou então para evitar um curto-circuito, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente como é que funciona. Vinícius, e a questão da Terra? A Terra, o planeta Terra, a gente descobriu que ele é um bom reservatório dessas cargas, tá? Então, o que vai acontecer? Algumas vezes, algumas tomadas, existem alguns fios que são ligados diretamente no planeta Terra, tá bom? Que o pessoal, esses fios que são ligados diretamente no planeta Terra é para que o excesso dessas cargas sejam deslocadas para a Terra. Exemplo, para-raio. Tem uma substância que atrai lá o raio. Quando a carga do raio bate no para-raio, ela é transportada até o solo, até a Terra, que vai dissipar essa carga, para evitar que esse excesso de cargas do raio sejam deslocadas por dentro de aparelhos, que possam destruir
as estruturas, destruir os aparelhos domésticos, enfim. Então, o para-raio ele serve para isso, geralmente colocados em prédios muito altos. Ele absorve o raio e leva ele diretamente até o solo, que a terra recebe melhor essas cargas, tá bom? Corrente elétrica. Aqui eu botei um circuitozinho elétrico simples. Como é que funciona? A eletricidade, os elétrons, o circuito elétrico está saindo aqui, ó, os elétrons estão passando. Se a chave estiver fechada, ele sobe aqui, passa por aqui, desce, volta para o fio, até chegar do outro lado da pilha. Então, a gente está fazendo um circuito elétrico, tá bom? Saiu de um lado, agora se essa chave estiver levantada, o elétron vai chegar até lá em cima, não vai acontecer nada, tá bom? Ele não vai conseguir passar, então não vou ter meu circuito elétrico. Vai estar fechado, o elétron não vai estar passando, tá bom? E quando o elétron passa aqui na lâmpada, a minha lâmpada vai estar transformando energia elétrica em energia luminosa, depois ele retorna para a pilha. Vinícius, mas se eu levantar essa chavezinha aqui, vai ter passagem da corrente elétrica? Não, não vai ter. Tranquilo? Então, meu circuito foi interrompido, não vai ter circuito elétrico. Vamos ver aqui para o lado. A corrente elétrica ela pode ser de dois tipos principais, contínua ou alternada. Contínua quando ela vai num único sentido, geralmente é a corrente elétrica da pilha, tá? Alternada, quando ela varia o sentido, geralmente é a corrente elétrica que a gente recebe na nossa casa. Vinícius, qual é a diferença de um para outro? Diferença prática. A corrente alternada, ela consegue ser transportada por longas distâncias. A contínua não, geralmente só por pequenas distâncias. A corrente alternada ela não vai perdendo a sua força, né? Entre aspas, aí ao longo do caminho. O que é diferencial de potencial elétrico? Então, os elétrons vão querer sair da região onde tem o maior potencial para onde está o menor, tá bom? Então, ela vai sair, por exemplo, do A, que tem maior o potencial elétrico, e ela vai em direção ao B, que está menor. Esse diferencial de potencial elétrico também é chamado de voltagem na língua comum, tá? Geralmente o pessoal conhece as voltagens principais, 220 volts, 110 volts, porém existe 127 volts também, tá? Hoje em dia até os 110 volts estão sendo substituídos mais pelo 127, tá? São só voltagens diferentes, mas tem outras, tem 12 volts, tem 8 volts, vai depender aí do qual é o aparelho e da onde que está chegando a bateria que está mandando essa carga também e os aparelhos que estão produzindo ela, tá bom? O que é resistência elétrica? Cada material, o elétron consegue passar com uma facilidade por eles. Então, eu consigo calcular qual é a resistência desse material. Se esse elétron passa com mais facilidade ou com mais dificuldade. Quanto maior a dificuldade, maior a resistência. Como é que é calculada ela? O diferencial de potencial elétrico, ou seja, a voltagem, vai ser a resistência vezes a intensidade da corrente elétrica, vezes a corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica nada mais é do que, o nome já está dizendo, a intensidade de elétrons que estão passando por ali. Tranquilo? Aqui do lado eu coloquei uma fotinho que são os resistores. O que são resistores? Geralmente são pequenos aparelhinhos que a gente coloca, pequenos materiais que eles vão absorver parte, vão fazer uma resistência elétrica para não chegar uma quantidade de os resistores é que vão diminuir a intensidade dessa corrente elétrica, para não chegar tanta corrente elétrica lá na parede. Tranquilo? Quais são os tipos de circuito? Muito importante. Existem dois tipos de circuito principais. O circuito em série, que é esse primeiro aqui, e o circuito em paralelo, que é esse segundo aqui. Circuito em série. Repara, a corrente elétrica está saindo daqui, ele passa pelo primeiro resistor, né, a primeira resistência, no caso a primeira lâmpada. Acendeu a primeira lâmpada, vem, passa pela segunda, acende a segunda lâmpada, volta para o outro lado. Então, porque aqui tem um potencial elétrico, aqui tem outro menor. Então, ele vai sair daqui em direção ao outro. Tranquilo? Então, de novo, ele insere a mesma corrente elétrica, passa nos dois resistores. Então, aqui representando no meu esquema, eu tenho a corrente elétrica saindo, passando pelo cada xizinho desse aqui representa o meu resistor, minha resistência, no caso,
a minha lâmpada e retornando, tá bom? No circuito paralelo, repara que essa corrente elétrica ela vai ser dividida. Então, ó, ela saiu aqui, vai passar por aqui, e parte dela, ó, vai passar pelo outro, tá bom? Então, essa corrente no circuito paralelo, essa corrente elétrica ela vai se dividir. E depois vão se encontrar novamente para voltar para minha bateria aqui no caso. O que é interessante, na minha sequência em série, se uma lâmpada queimar, tá? Se um pedaço da lâmpada queimar, ou seja, a minha corrente elétrica foi interrompida, todo o meu sistema para, porque a corrente elétrica não vai conseguir mais passar. No paralelo, não. Se uma queimar, a corrente elétrica continua passando para o outro. Parte dela ela vai seguir para o outro. Então, se uma queimar, a outra continua funcionando, tá bom? Essa é a principal diferença aí do nosso circuito em série para o circuito em paralelo. Então, aqui, ó, circuito paralelo, a corrente elétrica veio, parte veio para cá, a outra parte seguiu para o outro. E assim sucessivamente. Tranquilo? Tem que tomar cuidado com os curtos-circuitos. O que é o curto-circuito? Quando você junta um fio no outro, eu tenho muitas cargas elétricas que podem estar passando no mesmo ponto. Isso pode aumentar a incidência de calor até pegar fogo, tá bom? E aí tem que tomar cuidado com esse fogo, por quê? Porque não adianta tacar água, né? Lembrando que a água também pode ajudar a conduzir o calor, ajudar a conduzir a eletricidade. Então, esse curto-circuito pode continuar acontecendo e não vai adiantar nada. Precisa usar o extintor de incêndio lá próprio, tá bom? Vai ser a base de gás carbônico na maioria das vezes. O que é o disjuntor e o fusível? O disjuntor é simples. Quando essa intensidade que está passando aqui dentro da corrente elétrica é muito maior, que pode queimar ou destruir o aparelho, algum aparelho da sua casa, esse disjuntor ele desarma, então ele não permite que a corrente elétrica passe. A mesma coisa acontece com o fusível. Quando essa corrente elétrica está chegando aqui muito forte, que vai queimar o aparelho, vai causar algum problema para queimar o aparelho, ela vai lá e arrebenta esse fiozinho. Arrebentou o fiozinho, que é dentro do fusível, a corrente elétrica não vai passar, vai proteger o seu aparelho. Tá bom? Valeu, galera. Daqui a pouco, lá na plataforma, eu vou passar os exercícios para vocês, principalmente baseados no livro que a gente recebeu na sala de aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tamo junto.